Refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Oi, gente, tudo bem? Um abraço para você, onde quer que se encontre, em qualquer ponto do planeta, não é, Alana Souza? Afinal de contas, estamos na web e aí podemos ser assistidos em qualquer ponto do planeta Terra. Um abraço para você, é bom demais ter você aqui com a gente mais uma vez no nosso podcast Pode Refletir. E hoje, Alana, a gente vai falar de um tema caro a muitas pessoas, não é? Um tema que mobiliza afetos, que mobiliza sentimentos, que mobiliza as pessoas. Vamos falar da fé, mas a fé no cotidiano. Alana, você que está aí acompanhando a gente, nós não vamos fazer proselitismo, não vamos fazer nenhuma doutrinação. Nós vamos falar da fé, da importância da fé no cotidiano. E você, Alana Souza, como é a fé no seu cotidiano? Nossa, já começou assim com perguntas para mim, isso não estava combinado, tá certo? É muito interessante, eu estou com um sorriso bem largo hoje, está sentindo isso, porque eu estou muito feliz em trazer esse tema, um tema que a gente já trouxe em outros momentos, que está sempre presente. Até na semana passada, quando nós falamos sobre solidariedade, você percebeu que em algum momento a fé entrou assim como um fator importante. Alguém falou do sermão, aqui. Não foi? O sermão da semente no solo. Isso, exatamente. E aí, mas a gente não está aqui para muita teoria. A gente está aqui para conversar e aí eu quero começar mandando um abraço assim para uma pessoa que certamente está nos ouvindo. Por favor. Nos ouvindo e nos assistindo. Meu filho, Arthur Vieira, que é uma pessoa que quando eu não estou assim tão calma como as pessoas acham que eu sou, né? Quando eu não estou assim tão crente que tudo vai dar certo, então meu filho para na minha frente e diz assim: minha mãe, tenha fé. Então é para você, meu filho, tá certo? Maravilha. E aí eu paro para pensar e aí as coisas voltam a funcionar. Mas eu trouxe alguém, né? A gente trouxe alguém para conversar com a gente sobre esse assunto. E muito qualificado, diga-se de passagem, Alana. Então, vamos deixar que ele se apresente. Claro. Fala pra gente, Elbert, boa tarde. Boa tardinha, né? Maravilha ter você aqui conosco. Fala pra gente quem é Elbert Gama. Boa tarde, Alana, boa tarde, Tuca. Eu quero agradecer muito o convite, muito mesmo. Eu me sinto honrado por poder estar aqui com vocês e fui muito bem recebido, né? E vou sair daqui com a voz mais aprimorada, já peguei as dicas com o Tuca aí. Elbert, ele é um servo do Senhor, ele é um embaixador do reino que Cristo veio implantar e eu procuro viver com esse propósito, né? Eu sou pai de 3 e sou casado já há 18 anos. E atualmente sou pastor da Igreja Adventista, aqui na Central de Itabuna. Ok. Embaixador do reino, o que será que isso significa? Achei também. Hoje a gente não sai daqui sem descobrir isso. Com certeza, ele vai ter que trocar em miúdos para gente. Isso daí. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que já chegou aí, está acompanhando a gente. Alana, por falar nisso, Sim. A gente vai inventar aqui agora, porque hoje a gente esqueceu disso. Sim. Que pergunta a gente faria para o nosso internauta, para dar uma resposta para a gente, para participar aqui do nosso podcast Pode Refletir? Uma pergunta sobre a fé. Você se considera uma pessoa de fé? Boa você pergunta. Acha que é boa pergunta ou você Eu tem acho outra ótimo. aí? Então, conta pra gente. Esse pessoal todo que já está aí com a gente, um abraço da Lise, Cássia Pedreira. Cássia me deu bom dia, eu disse bom dia, porque hoje é dia de Pode Refletir. Cássia, estou começando a ficar com ciúme, viu? Vou pedir exclusividade. Então, conta pra gente, um abraço, Jailton Alves aí, que hoje no programa dele, Baião de 2, falou sobre o Pode Refletir, né? Gratidão a você, Jai, gratidão. Com o nosso queridíssimo Dadai, também conhecido como Adailson. Isso. Então, a gente está aguardando seus comentários, as suas perguntas, tá certo? E aí, o que eu queria trazer para começar, e também, Elbert... Sempre ela ela provoca lá para a galera participar, que é muito bom, que já deixa um clima de... Como é que vai ser isso? Eu vou lá conferir
Então fale pra gente. E aí eu queria trazer algumas das respostas das enquetes da semana. Deixei aí também, você que quer participar, né? Deixei aí o IG para você participar durante a semana das enquetes, que eu trago aqui todas as semanas para a gente. Eu fiz algumas perguntas para as pessoas lá no Instagram. E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho aqui, né? Você acredita que a fé influencia na maneira como enfrentamos os problemas? Uau. E me surpreendi, Tuca Souza, porque não achava que teríamos aí uma unanimidade, mas 100% das pessoas acreditam que a fé nos ajuda a enfrentar os problemas. Então, aí eu já queria começar provocando e puxando. É verdade esse bilhete, Elbert? A fé nos ajuda de maneira prática a enfrentar as situações do dia a dia? Se você puder nos trazer aí algum exemplo? Eu creio que sim. Veja, quando convidado por Alana, naturalmente eu falei, vou pesquisar um pouco mais, vou tentar me inteirar um pouco mais, porque falar de fé, ainda que seja uma disciplina própria do campo de teologia, parece que fé em verdade é algo que está em todas as áreas, né? Para se crer em qualquer coisa, você necessita ter fé, naturalmente. Então, hoje, por exemplo, na ciência, nós já temos, em grandes universidades, inclusive em universidades seculares, disciplinas de fé e ciência. E eles acreditam que o poder da fé, ele contribui na cura, na área de oncologia especialmente, talvez por conta de ser uma carga onde as pessoas trazem as dificuldades, né, somatizando. Mas, de modo geral, a confiança, ela nos possibilita galgar lugares mais altos, sem dúvida alguma, né? Você falou sobre isso, Elbert, e eu lembrei de uma amiga minha, uma senhora, ela partilhou isso comigo. Eu estava fazendo um trabalho, um professor pediu um trabalho recentemente na faculdade, um professor de antropologia, e eu a entrevistei porque eu achei muito interessante. Ela passou por um processo de tratamento de câncer, ela vai acompanhar esse podcast, tá? E assim, foi muito doloroso, porque foi depois dos 60 anos, né? Um câncer na mama, e ela me contou que sofreu muito, as sessões de quimioterapia, o pós-quimioterapia, né? A deixava muito cansada. E ela contou uma experiência que eu redigi, o professor gostou muito, assim, ficou muito encantado com a resposta. Ela disse que em uma das sessões, ela muito fraca, mas uma pessoa de muita fé, ela sentiu como alguma coisa acariciando o cabelo dela. E pela fé que ela tem, ela atribuiu isso a Deus. E ela se curou do câncer, está super bem, né? Agora teve uma netinha, está amando a neta. E um abraço para você. Vou mandar um abraço para ela aqui, Dona Irenice, tá? Um abraço para você, Irenice. Elbert, eu quero aproveitar que você é teólogo para explorar um pouquinho nela, né? Permita só, você falou de uma cura. Eu me lembro que uma revista de medicina, do Conselho de Medicina em Santa Catarina, ele publicou, alguns estudantes, né? Eles publicaram 14 estudos relevantes sobre a cura por meio de orações, né? E me chamou a atenção, porque aqui já entra mais no âmbito que eu acredito, porque, na verdade, é o seguinte, a fé, a própria força de vontade, a fé no médico já ajuda. Sim. Então, fé é muito amplo, né? Para você acreditar que eu tinha uma professora no ensino médio, no Instituto Federal, e ela foi trabalhar no Acre, nunca mais eu a vi, tem 20 anos, né? Será que o Acre existe, né? Então, a gente precisa crer, mas é claro, a gente tem evidência de que o Acre, ele existe, mas eu nunca fui lá. Claro. Então, de modo geral, para tudo na vida, de algum modo, a gente precisa crer, né? Mas nessa pesquisa, é interessante que eles mostram que pessoas oravam por um grupo de 2 separados, né? Por um grupo que estava em tratamento, e o médico, ele estabeleceu um score no Hospital de São Francisco, nos Estados Unidos, né? Então, ele estabeleceu um score de ruim, intermediário e bom, para acompanhar a recuperação. E aquele grupo que era alvo de orações intercessórias, quer dizer, externas, eles não sabiam que pessoas oravam por eles. Então, essas pessoas, elas tinham uma recuperação maior do que aquelas que não recebiam orações. Então, aqui sim, acho que entra no meu campo de fé, né? Que é a área que nós cremos que é um Deus todo-poderoso que intervém. E a sua deixa agora para a teologia. Que bacana. Bom, mas a minha pergunta é muito simples, assim.
com base no que você falou, com a sua formação teológica, né? Por que nós acreditamos? Porque acreditamos em algo superior a nós e isso tem um efeito na nossa vida. Mas por que acreditamos? Como é que a teologia, a teologia tenta, digamos assim, conversar com essa questão da fé? Mas pode, aqui como a Alana sempre exige, seja o mais simples possível, tá bom? Não se preocupe. Ele falou que seria fácil, né? Preocupado com a próxima, né? Santo Agostinho, creio que baseado no que está em Eclesiastes 3:11, ele diz que há um vazio do tamanho de Deus no homem, né? E de fato Deus colocou na eternidade no coração do homem, diz assim o sábio Salomão. E eu creio que essa busca por preencher um espaço infinito é que cria no homem a necessidade de ter esperança em algo, de acreditar, e essa busca, ela se dá em todos os âmbitos. Hoje o ateísmo é uma coisa mais comum, mas nos primórdios isso era incomum, ainda que a pessoa não conhecesse a Escritura, ou o Deus de Abraão, mas eles procuravam a religião de algum modo, né? E há N livros aí, Totem da Paz, Fatum Melquisedeque, que mostram que há uma série de ligações entre a fé cristã com várias culturas pagãs, né? Que acreditavam de modo muito similar, por exemplo, na história do dilúvio, na história de um casal que começou o mundo, né? Então eu creio que de onde vem disso que Deus colocou no coração do homem, né? Para que o homem busque, e esse alimento de esperança é necessário para viver. A conversa tá boa, Alana Souza. Muito boa. Olha, que eu estou descobrindo uma coisa aqui, que o Elbert tem um fã-clube. Uau! É bom. Nossa, quantos elogios estão chegando. Ótimo. Aqui, né? O pessoal acompanhando aqui. Boa tarde, Maria Márcia, nos dizendo aí, boa tarde, fé, sempre fé. Leilian Meirelles, pastor incrível, tenho por ele um respeito e um carinho imenso. O Wallace Anderson, olha ele aqui, cuidando de mim. Muita gente. Eduardo, Vinícius, várias pessoas aí, Conceição, acompanhando a gente. A Tuca deixou uma pergunta aí, não foi? No início, se você se considera uma pessoa de fé, e eu queria que você falasse pra gente, mas eu queria pegar um gancho, por que acreditamos, né? Sim. E aí a gente falou um pouquinho sobre, o pastor falou um pouquinho sobre um vazio, sim, né, a ser preenchido. E aí lembrei de uma música que você deve conhecer, que é aquela música para atravessar o mar, coloque o pé na água, né? Desse passo que a gente não sabe direito o que é causa, o que é consequência, sim, se primeiro eu creio. Às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Primeiro eu creio e depois o impossível acontece, sim, como é que isso acontece? Mas as pessoas às vezes usam um termo assim, é preciso alimentar a fé. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi muito. E aí, como é que a gente alimenta a fé? E uma outra questão é, aquele que não crê, ele pode se tornar um crente? Crente que eu estou falando não é no sentido de uma religião específica, mas como aquele que crê realmente, né? Como Paulo, que perseguia os cristãos, tá vendo? Olha, ele sabe. Eu descobri um passado cristão aqui. Muita gente hoje nesse estúdio, viu? Ex-seminaristas aqui tem acompanhando. Tem nos bastidores, fazendo um excelente trabalho aí pra gente. Por favor, Alana, desculpe. Mas eu vou discordar só de um. Agora o teólogo está aqui para me corrigir, mas Paulo, ele perseguia, mas o problema dele era um problema horizontal. Porque ele cria, sim, né? Sim, ele já acreditava em Deus, e outro dia a gente conversa profundamente a respeito de Paulo. Mas a minha pergunta é sobre como a gente alimenta a fé e se é possível que uma pessoa que honestamente não crê, eu tenho amigos que honestamente não creem, né? Um abraço, aliás, para vocês. Abrir um parênteses, a gente tem o maior respeito, sim, né? Exatamente. É um direito que a pessoa tem. E se você está aí assistindo a gente, você não crê, não tem problema nenhum. Continue assistindo, você vai gostar da conversa. E também aqueles que creem, mas creem diferente da gente, também são muito bem-vindos. Perfeito. Então, para não perder aqui o fio,
como é que a gente alimenta a fé, aqueles que já possuem, e se você considera possível, se na sua trajetória você, mesmo que não cite nomes aí, conheceu pessoas que honestamente não criam e passaram a crer. Essas pessoas que você citou são todas gentis, né? Aí fica fácil receber elogios, né? De pessoas gentis. Ah, sim. Então, é possível crer uma vez que você já renunciou à fé e você seguiu caminhos outros? É interessante, a Escritura, ela nos apresenta de que a iniciativa para crer sempre é de Deus. Deus é quem toma a iniciativa. E Ele busca o homem. E isso se dá em muitas ocasiões. Eu me lembro de um episódio, o povo estava escravo no Egito, e há um livro chamado Patriarcas e Profetas, é um livro que eu gosto muito. A autora diz assim, que o povo estava alienado, praticamente, que não conhecia mais o Deus dos antepassados deles. E, de fato, no capítulo 3, quando Moisés ele tem um encontro com Deus e Deus pede para que ele liberte o povo, ele diz assim, mas o povo perguntar o seu nome, o que eu vou responder? Quer dizer, o povo ele não te conhece mais. Sim. Então, Deus ele apresenta no livro de Êxodo, pelo menos 4 vezes, a expressão, e saberão que eu sou o Senhor. E 3 das 4 vezes, 3 vezes é para os egípcios saberão. E no capítulo 12, quando apresenta o Êxodo ali, a libertação, a Páscoa, se segue apresentando que também um misto de pessoas acompanharam o povo. Naturalmente, o ateísmo é a expressão própria do faraó, no capítulo 13 e em diante, né? Ele diz, olha, eu não conheço o Senhor, eu não conheço. E ele acreditava ser a encarnação do Deus Ra. Sim. E aí ele diz, olha, eu não conheço esse Deus. E Deus, ele havia dito para Moisés, meu povo é meu primogênito. E eu vou libertar o meu primogênito. E o faraó perderia o primogênito dele para que o primogênito de Deus fosse liberto. Mas Deus, todo o tempo, ele queria conquistar, porque Cristo veio morrer pelo mundo, não pelos judeus. Mas, claro, os judeus seriam um instrumento de bênção para que Israel pudesse revelar a glória e a graça e a misericórdia de Cristo para aquela nação. Então, antes de Moisés ir até o Egito, Deus já havia dito que, em verdade, ele mataria o filho de Faraó. Mas, ao invés de fazer isso, ele manda 9 pragas para que houvesse conversão. Sim. E não houve por parte de Faraó, mas houve por parte de um grupo, né? De um grupo de pessoas. Em nosso cotidiano, eu conheço um amigo particular. Ele se dizia ateu, ele foi à Europa, morou lá por um tempo. Nós temos uma ligação muito forte, nós conhecemos as nossas atuais esposas na mesma ocasião, na adolescência. Eu me assusto, nós namoramos. Na mesma ocasião, na mesma noite, assim, ele começou com a Lu e eu com a minha esposa. Eu me casei mais rápido, ele acabou terminando, voltaram tempos depois, enfim. Mas ele, depois de ateu, ele se tornou adventista. Hoje ele é líder numa igreja em Linhares. O nome dele é Fábio. E, inclusive, eu queria que vocês orassem pelo Fábio, porque eu creio que Deus tem uma cura para realizar. Ele sofre com câncer hoje. E eu posso dizer, é um amigo íntimo, né? Sim. E eu creio na libertação desse mal sobre a vida dele. E é muito próprio, talvez, né, pedir, inclusive, para os internautas que possam orar pela vida desse, que é um amigo querido, que foi ateu, ele. Uhum. E era ocasional, né? E estamos orando todos os dias por ele, e você veio com essa pergunta aí agora. Eu não tinha me lembrado disso. Eu achei interessante você dizer que ele é seu amigo, assim, porque eu acho que a gente precisa de confissões como essa, de que as pessoas podem pensar diferente, mas ainda assim se amarem, se respeitarem, terem afetos, né? Achei isso muito bacana. E talvez tenha essa coisa de você não ter... Porque no passado era muito comum, né? As pessoas procuravam logo uma forma de colocar a pessoa distante, já que ela não pensava da mesma maneira. E talvez o fato de você ter convivido pode ter despertado nele a curiosidade e o desejo de se aproximar e ver o que é isso que é a fé. Eu estou aqui só supondo, né? Você falou a Lana tocou nesse ponto, você também falou da questão do ateísmo, né? A gente tem figuras famosas, assim, de proa, que defendem, que até chega a ser chato, chega a ser quase uma catequização,
O Dawkins é um exemplo disso, o Richard Dawkins, o biólogo, né? Só que a questão da fé, ela vai por outros caminhos, porque ela passa pela questão do sentido, né? E essa questão do sentido, a ciência não tem resposta para isso, né? A busca de sentido para a vida, para a existência. E o Rapa tem uma música que diz assim: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E aí eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão do sentido para a vida e para além da vida que a fé proporciona a quem crê. Nossa, você está bem profundo hoje, Não poucas vezes, né, eu me dirijo até o SAF, né? Sim. E tenho ali a missão, né, de apresentar uma mensagem a pessoas enlutadas. E, naturalmente, pesa, né, sobre o nosso coração precisar falar no momento em que o silêncio talvez fosse o mais apropriado, né? Mas aí a gente procura palavras que sejam do alto, porque as nossas, elas não são de grande valor, mas as que vêm do alto, elas podem transformar vidas, né? E a minha foi transformada pelas palavras que vieram do alto, da Escritura. Então, em ocasiões como essa, a gente fala o que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz. Nós cremos que o ser humano ele é holístico, ele é integral, de modo que o espírito, o corpo, nós somos uma coisa só. Adão não existia antes de ser criado. Então, Adão, ele veio a existir quando Deus o criou ali. E Adão, ele repousou, a Bíblia chama em João 11, a morte de sono. E a Bíblia diz que Cristo viria despertar do sono aqueles que creem. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele diz que por ocasião da vinda de Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois disso, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Né? Tessalonicenses 4. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, a Escritura também nos diz que é com o corpo que nós teremos um encontro com Deus. Ele restaurará esse corpo que é mortal em um imortal, corruptível no que é incorruptível. E a certeza que nós temos é que a obra que precisamos fazer é crer, porque não temos mérito algum para conquistar isso. Mas Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelo pecado. E porque ele pagou esse preço, ele nos deu a possibilidade, então, de ter nele a vida, né? Então, como encontrar a vida? A vida plena está em Cristo. Ele nos concede vida aqui, mas é uma vida temporal. A vida eterna nós cremos que nós teremos por ocasião da volta dele. Para quem estiver vivo, seguirão com corpos transformados. Para aqueles que morreram, terão seus corpos ressuscitados e já levantarão incorruptíveis, né? Então, a Escritura ela é muito enfática, ainda que Platão advogue por uma matéria má e pelo Espírito que é perfeito, etc. A mim me parece que a Escritura ela é a restauração. Gênesis 1 e 2 é a criação perfeita, material. E Apocalipse 21 e 22 é a restauração daquilo que Deus criou e que caiu no capítulo 3 de Gênesis, né? Então, o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça, onde haverá uma cidade, onde nós plantaremos vinhas. Então, este lugar é o lugar que Deus preparou para aquele que crê e para aqueles que estão nos assistindo, para todos, de forma... Porque Cristo morreu pelo mundo, né? Para o mundo inteiro, para todos que estão nos ouvindo, com certeza, é estendida essa graça. É interessante notar, os temas são muito profundos, né? Aqueles que conhecem a minha história pessoal, falar de câncer, falar de morte, comigo é bem complexo, difícil, e tudo aquilo, eu costumo dizer para os mais próximos, tudo aquilo que eu falei e pensei a respeito de morte antes da morte da minha mãe, pode ser jogado no lixo. Falava de coisas que não compreendia, que não entendia realmente. Então, eu percebo que a fé é um dos elementos assim que traz uma diferença na hora que a gente precisa enfrentar determinadas situações, como a dor e a dor mais profunda, né? Que a dor da separação e da morte.
Então, a gente tem a vida sacode a gente e nos leva a pensar, por exemplo, se cremos realmente no que cremos. Então, independente da sua crença, você que está conosco em relação à morte, por exemplo, a gente percebe que diversas crenças trazem para as pessoas algum tipo de conforto. Mas qual é o gancho aqui para falar? Eu fiz uma pergunta que era... agora eu não sei, tem duas perguntas que eu gostei muito de ter feito e da resposta. Uma delas qual é o papel da fé? Né? 85% das pessoas disseram conforto espiritual e 15% orientar como viver bem com o próximo. E até coloquei a opção alienação da realidade. Achei que ia bombar essa daí e ninguém... Tá vendo aí, Karl Marx? Todo mundo discordou de você. Agora, é claro que também pode ser que essa enquete foi feita na minha rede pessoal e talvez tenham muitas pessoas que creem na minha rede pessoal. Se fosse feita numa outra, a gente tivesse uma resposta diferente. Mas eu queria pensar sobre isso. A fé na dimensão horizontal, digamos assim, do meu relacionamento com o outro. Por que eu estou falando? A gente falou um pouquinho, né? A semana passada sobre solidariedade e alguém chamou a atenção para a solidariedade como uma resposta de uma crença, uma resposta de fé, né? Eu acredito que o outro é meu irmão, então por isso eu olho para ele, né, com compaixão, por exemplo. E a fé nessa dimensão vertical, que é do meu relacionamento com Deus, ou com o divino, ou com o ser superior, ou com o cara lá de cima, ou com o nome que cada um traga aí, né? Então, a fé, ela tem um papel apenas espiritual, ou você acredita que ela pode nos orientar também no relacionamento com o próximo? Seria essa a minha pergunta. Então, eu disse no início, brevemente assim, eu creio que a fé, ela é muito ampla, né? Então, ela é de áreas diversas, né? Eu acho que você poderia chamar um outro profissional também, poderia falar com propriedade, talvez, sobre fé em uma área. Eu creio que a fé, e o dicionário, ele traz a fé até o cartório, né, do fé, quer dizer, acreditar é muito amplo mesmo. Mas a fé, a Bíblia apresenta primordialmente, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, importa que aquele que creia, de fato, pense que ele é galardoador daqueles que o buscam. Cada uma palavra difícil. Então, assim... Vamos na Bíblia, na linguagem de hoje. É verdade. A minha Bíblia é antiga, né? No capítulo 11 de Hebreus, diz assim que ele dá o presente, né, para aqueles que buscam. Então, é preciso que você creia. Cristo, quando ele ressuscitou, ele aparece para 2 discípulos que seguem o caminho para Emaús. E ele poderia fazer o que para dizer para eles que ele ressuscitou? Ele poderia vir voando. Ele poderia fazer um milagre. Mas, ao invés disso, ele preferiu levar aqueles 2 para a Escritura. Ele preferiu conversar e mostrar na Escritura que o Cristo ressuscitaria. E Deus, ele sempre deixa a margem da fé para que as pessoas... Ele sempre deixa o espaço do livre-arbítrio. Porque se for inegável, você não tem jeito, todo mundo teria que ser obrigatoriamente. Então, ele prefere que você tenha a opção de escolher ele ou não. Mas, no tocante ao relacionamento, a fé, ela norteia nossos relacionamentos também. Então, a fé que eu professo, que é a fé em Cristo, me diz o seguinte, que o que Cristo veio fazer foi servir e amar. E ele disse que eu deveria ser como ele. Então, nosso alvo não está necessariamente nos mandamentos, no céu que vamos alcançar, está em ser como Cristo é, em viver as experiências que ele viveu, em andar nas suas pegadas, né? E ele disse e fez, então é isso que eu devo fazer. Ele cuidou das pessoas, ele amou as pessoas, então a minha fé, ela precisa me mover a não apenas ser um eremita, né? Assim, viver como um monge separado, mas eu devo me relacionar e compartilhar essa fé, né? Alana, uma coisa que eu não tenho feito aqui, acho que já há uns 2 programas, mas
Isso é típico de rádio, viu? Lembrar quem está chegando, porque tem sempre um público flutuante. Sim. Que chega um pouquinho mais tarde, por razões de trabalho ou por qualquer outra razão. Nós estamos hoje aqui no Pode Refletir, Tuca Souza e Alana Souza, e apesar das coincidências do nome, nós só somos colegas de trabalho, tá? Mas estamos tendo um papo, uma conversa muito interessante, muito esclarecedora com Elbert Gama, né? Deixa eu ver, é isso mesmo? Elbert Gama. Estamos falando sobre a fé no cotidiano, tá? Então, Alana, eu percebi antes de fazer a minha pergunta, eu percebi que tem gente chegando ali, tem gente mandando mensagem. Como o meu computador hoje não me ajudou, por favor, leia aí alguma mensagem, se alguém já respondeu a nossa perguntinha, por favor. Tem aqui a Rayane, está com a gente, a Rayane que está no Rio de Janeiro, né? Que massa. A Rayane, eu acompanhei no último sábado, a Rayane confessando publicamente, mostrando publicamente a sua crença e a sua fé, né, no Cristo. E aí ela foi para o Rio de Janeiro e ela está aqui acompanhando a gente também. A Dalise está colocando aqui a clássica frase de Hebreus 11:1, falando sobre fé, que ela tem uma pergunta, né? O que, afinal de contas, é essa fé que a gente está falando assim de maneira muito prática, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? É quando a gente acredita mesmo que a gente não possa provar, né? Sim, e a gente acredita tanto que é capaz de agir como se fosse aquilo que ainda não é, talvez. Verdade. A gente possa ir por aí. Bida. Gente, eu estou percebendo agora que eu não sei como é o nome de Bida. Eu só conheço Bida por Bida. Manuel descobrindo aí agora. Um abraço. Evelyn Fagundes também com a gente aí. Um abraço, boa tarde. Ronaldo está aqui também com a gente. E aí a gente tem uma pergunta. Será que a fé pode nos permitir suportar as traições, inclusive das pessoas que estão bem perto de nós? Eis a questão, né? Quando vem para bem prático. Você quer responder essa pergunta? Sim. Que, aliás, já remete a uma questão que a Alana tem conversado comigo desde que falou com você, que é a questão do perdão, né, Alana? E assim, eu peço até perdão, porque vocês introduziram dizendo não faremos proselitismo, etc. E eu, hora ou outra, acabo puxando para aquilo que creio, não é? Sim. E, de fato, eu não tenho intenção de impor coisa alguma. Pelo contrário, na verdade, a minha experiência cristã me mostrou o seguinte: para que eu possa estar seguro na minha plataforma, eu preciso ouvir com atenção e entender que eu posso estar errado, né? E a única certeza que eu tenho de que o caminho deve ser esse, é se eu de fato acreditar que eu posso estar errado, né, e estar sempre aberto, de modo que Deus, ele é maravilhoso e bondoso, né, e tem guiado o seu povo em diversos lugares, né, em diversas comunidades também cristãs, né, e eu tenho certeza que a fé deles contribui muito para as suas vidas também, aqueles que pensam diferente, claro, por certo. Mas como a fé pode contribuir para vencer uma desilusão ou superar uma traição, né? Nós acreditamos que Deus, ele pode todas as coisas. Nós colocamos sobre Ele a nossa esperança, colocamos os nossos planos, o nosso futuro diante dEle, né? E pedimos que Ele guie. E a Bíblia diz lá em Isaías 41, eu sempre gosto de tê-la aqui, sim, ainda que eu não viesse a abrir, mas eu não poderia deixar de abrir pelo menos uma vez, né? E diz assim, não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E ele faz 3 promessas, ele diz assim, eu te ajudo, te sustento e te fortaleço. E parece que as grandes necessidades humanas, né, nós encontramos nas promessas de Deus, nessa e em outras tantas, né? Em João 14:1-3, por exemplo, nós temos ali as necessidades que Maslow ele levanta, as 5 grandes necessidades humanas. Eu penso que na promessa de Cristo, em João 14:1-3, está ali.
Então, se Ele nos atende em todas as nossas necessidades, está de mão estendida, Ele também nos dá força. Muitas ocasiões ocorreram também traições, dilemas difíceis aqui na Escritura, nos quais os personagens bíblicos, que cremos, né, personagens reais, viveram. E eles receberam a partir de Deus a possibilidade de vencer, de ter suas vitórias, né? E ainda que a dificuldade de fé fosse uma realidade. Eu me lembro de um episódio, está no capítulo 2 de Marcos, é uma cura. Jesus, ele aparece, os discípulos haviam tentado fazer uma cura, não puderam, e há uma criança, essa criança ela está possessa. E o pai, ele já havia tentado de tudo. Desde a meninice, desde a primeira infância, a criança demonstrava situações de possessão. E agora já estava maior, e aquele pai já havia procurado os discípulos também, os discípulos não puderam crer, Jesus chega depois e aquele pai já está assim, incrédulo, né? Ele está incrédulo. E por certo já havia investido recurso, ele já havia talvez buscado aqueles exorcistas judeus que eram muito frequentes, mas nada havia resolvido a situação do seu filho. Então, quando Jesus ele se encontra, e Jesus com ele, Jesus pergunta se ele acredita. Aí ele diz, se podes fazer alguma coisa, cura meu filho. Aí Jesus disse, se podes, isso que você falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Sim. Então, ao que crê é possível. Só que aquele homem responde, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Na verdade, o que ele disse é não creio. Ele expressou... Eu gostaria muito de crer. Eu queria muito crer, quer dizer, eu quero crer, né? Mas me ajuda na minha falta de fé. Então, para a falta de fé, Cristo, ele apresenta um milagre. Sim. Então, como disse que a iniciativa sempre é divina, ele é quem nos busca e nos apresenta meios para que a gente possa balizar, né, a nossa vida. De modo que a fé cristã, ela está alicerçada na razão. Deus, ele não espera que a gente simplesmente creia e tudo mais, de modo nenhum, porque senão ele não nos teria feito seres racionais, mas nos fez racionais, né? Então, ele espera que, de fato, nós pensemos sobre isso, e o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, de um culto racional, né? Então, se esse Deus que é todo-poderoso, ele pode fazer o impossível, por certo, ele pode nos ajudar a ter vitórias como essa. Há dilemas enormes que vivemos em virtude dos relacionamentos, né? Mas nós acreditamos em um Deus do perdão, um Deus de restauração, e um Deus que pode mudar o nosso quadro de forma completa. Às vezes, a circunstância externa, ela não necessariamente, ela muda, mas a interna, ela muda, e tudo muda. Sim. Tudo muda, né? Eu não sei se eu posso continuar com só uma... Por favor. Eu me lembrei de um episódio aqui de Jó. Jó, vocês conhecem, perdão, vocês conhecem bem essa história. Jó perde tudo. Sim. E no meio do problema que ele enfrenta, ele não atribui a Deus nenhuma falta. E ele está firme com a fé em Deus. Ele recebe a visita de 3 amigos. Beba um pouquinho. Eu não vou perguntar nem a Tuga quem eram esses amigos. Vamos lá. Ele faz Bildad e Zofar. Eles aparecem e por uma semana ficam em silêncio. Mas depois de uma semana começam a acusar Jó, dizendo, você sofreu assim porque em verdade você pecou. Tem um pecado seu aí. E é por isso que você está sofrendo. E Jó não havia cometido nada que justificasse aquilo. Na verdade, aquela ação não foi divina, mas foi Satanás quem provocou, diz a Escritura. Bem, mas passado essas acusações, Jó ele começou a ficar desconfortável. Sim. E ele disse, olha, eu sou justo, mas Deus tirou o meu direito. Então ele começa a pensar que agora Deus é injusto. Sim. Ele estava bem, mas por conta das acusações dos amigos, então ele começa a titubear, né? Sim. Ele diz assim, olha, se tem alguém que errou aqui, foi Deus que tirou o meu direito. E ele o acusa, dizendo, olha, você acredita ser mais justo que Deus. E ele, de fato, vai por esse âmbito aí. Ele havia perdido a saúde, todos os filhos são 10,
ele havia perdido todos os bens, né? E ele estava mal. E agora, ele disse que as crianças riam dele, os irmãos não queriam ver ele, estava horrível a situação, e a mulher mandou ele se matar. Bem, a situação que não poderia piorar, imagina, poderia quando os amigos chegaram, aí piorou tudo. Bem, depois disso, aí acontece um fato interessante, Deus se revela para ele. Deus faz perguntas profundas, tipo aquela que Tuca fez no começo aqui, só que um pouco mais difícil, viu? E aí Jó não pode responder. Quando eu criei o Orion, você estava onde? Quando eu criei os animais, dei força. E aí Jó não pode responder e Jó se rende. Ele reconhece que ele é pequeno e ele não pode enxergar o infinito, porque a mente dele é finita. E o que é finito jamais, eu não posso colocar o oceano aqui, não é? Então, quando Jó tem essa compreensão, ele se rende à fé. E ele diz, olha, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a fé de Jó, ela se torna diferente. Jó está agora diferente. No capítulo 42, ele está alimentado, ele está sustentado. Ele não está mais triste, ele está bem. Mas como? Doente, sem filhos, na mesma circunstância externa. Mas ele já está bem. E agora, Deus pede para que ele interceda pelos amigos. Porque os amigos, na verdade, haviam apresentado uma compreensão equivocada de quem era Deus. E por essa ocasião, agora ele ora, intercede pelos amigos e naturalmente isso necessariamente tem que gerar um perdão. Gera perdão para os amigos, gera salvação para os amigos também. E só depois disso Deus muda a situação de Jó, e Jó tem mais 10 filhos, etc. E tudo que ele tinha, ele recebe em dobro. Né? Mas veja, antes de ele receber, ele já estava alimentado. Por quê? Porque ele havia tido um encontro com Deus. Então, é o encontro com Deus que marca, né, a nossa vida. Eu queria aproveitar uma parte da sua fala aí, quando você fala de uma figura bíblica que diz, não sei se foi isso mesmo, não sei. Olhe você fala, bem, bom, mas o rapaz me citando sistematicamente, verso por verso, nem eu estou conseguindo acompanhar eu estou pedindo até licença e bondade da parte dele, caso eu venha dizer aqui alguma coisa que não proceda. Mas é alguém que diga, eu não tenho fé, eu quero ter fé, alguma coisa. Na sua fala apareceu, não foi? Sim. E aí, eu espero que não seja uma pergunta difícil, evidentemente, né? Mas assim, com a sua experiência de teólogo, de líder espiritual, ministro, né? Você é ministro, é um pastor, você convive com as pessoas e você também está inserido nesse nosso mundo, esse mundo interconectado, esse mundo que oferece tantas opções de, entre aspas, felicidade, vamos chamar de divertimento, né? E as pessoas vão tentando driblar suas angústias, suas dores, com essas distrações, ao mesmo tempo, como você falou aí no início, cresce determinados grupos, né, que não professam fé. A minha pergunta, Elbert, para você, é uma pergunta difícil, eu sei, mas fique tranquilo para, pelo menos, ensaiar, né? Como é que fica a fé nesse século XXI? Como você, como teólogo, como ministro, líder espiritual, você é uma opinião bem subjetiva, é uma pergunta bem subjetiva. Como você vê os desafios da fé nesse século XXI? Normalmente a gente olha para a circunstância externa e a partir dali nós sentimos, né? Mas quando nós vamos para a Escritura, ele espera que nós olhemos para o alto e a partir do alto é que nós venhamos a sentir. O apóstolo Pedro diz lá na sua epístola, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus ou nova terra nos quais habita justiça. Então, nós não esperamos justiça aqui. A Escritura nos aponta para um mundo que tende ao colapso. Mas a nossa fé não está alicerçada nas circunstâncias exteriores, não numa melhoria política, não numa situação econômica que vá nos sustentar, não. De fato, me parece que muitas vezes nós somos tentados a buscar heróis terrenos, né? E tentaram fazer de Jesus esse. E Jesus rejeitou isso. E ele, na verdade, veio apresentar o reino da graça que ele implantou. E esse reino é o reino no qual nós vivemos. E nós esperamos o reino da glória quando tudo isso for destruído. Então, quando nós olhamos para a Escritura primeiro e depois lemos o mundo, aí sim eu acho que a gente encontra contentamento, porque nós vemos
ecoam as palavras de Cristo, né? Ele diz, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, olha, está acontecendo o que Cristo, ele diz. Agora, quando olhamos para o mundo e nós tentamos enxertar o mundo na Escritura, então talvez haja um conflito e uma dificuldade, né, para lidar. Eu não sei se eu respondi a contento, né? Eu queria puxar uma coisa que ele falou aí a respeito do colapso, do a gente estar se direcionando para um colapso que, por favor, se tem uma coisa que me deixa assim, é que às vezes parece que a pessoa, é um colapso, então vamos contribuir para piorar, para, né, que a fé nos ajude com os valores que as diferentes crenças oferecem, uma melhoria nos relacionamentos interpessoais, uma melhoria seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja ou comunidade de fé, que a sua fé ela te fortaleça e te ajude a agir da maneira mais correta, né? E que você possa contribuir, não ser a pedra, né? Não ser o muro, ser a ponte aí. E eu me lembrei aqui de uma situação, uma vez uma pessoa, ela me pediu para orar, você pediu para orar por alguém aí, Fábio, salvo engano, e uma pessoa me pediu para orar, Alan, ore por mim, estou com essa situação aqui e tal, beleza. Meia hora depois, Alan, você orou? Aí daqui a pouco a pessoa me liga, me afasto dela, mas você orou, mas foi de joelho que você orou. Aí eu disse para a pessoa, então vamos fazer o seguinte, você também está orando, né? Sim. É aquele tipo, eu não creio, mas você que crê, você... e a pessoa me diz assim, mas Deus gosta mais da sua voz do que da minha. Olha aí, tá vendo? É interessante, será que Deus tem preferência de vozes, né? Mas uma coisa que eu perguntei lá no Instagram, e aí eu estou colocando isso porque às vezes parece que as pessoas que não pertencem a uma comunidade de fé, às vezes acreditam que essa oração dela é menos, né? Ela não chega tanto a Deus como alguém, e às vezes ela como de alguém que pratica, né? Como a gente disse, que exerce essa fé, e às vezes ela acaba se afastando mais desse contato por ela se achar muito menor, mas só isso era um programa inteiro. Eu fiz a pergunta lá que a fé para mim é uma experiência diária, um último recurso, ou nunca experimentei, eu só ouço falar, né? E aí 96% das pessoas disseram a fé é uma experiência diária, né? 4% aí como último recurso e acho que meus seguidores são todos cristãos. Que ninguém colocou que nunca experimentou. E aí me conte, porque às vezes a vida vai trazer situações, né, em que você vai precisar dessa fé, né? Independente da sua jornada inteira, falar de fé para mim, que tem uma vivência religiosa, né? Como as pessoas dizem assim, eu nasci na igreja, uma pessoa que cresceu e se desenvolveu nesse ambiente, né? Eu acho que ali com uns 15 anos eu vim descobrir, de fato, que algumas pessoas simplesmente desconheciam esse lado. Para mim, como eu tinha essa vivência, todo mundo exercitava de algum modo, né? E eu demorei muito para descobrir e isso me ajudou a sempre pensar naqueles que não creem. Eu acho sempre tenho bastante contato. Mas se eu não tenho essa experiência diária, ou o que significa ter uma experiência diária, né, de fé, na hora que eu precisar, dá para pedir um SOS a qualquer momento, ou a gente tem um rito aí que a gente precisa fazer para na hora que precisar? Essa história que você contou, Alana, e me chamou a atenção, assim, a confiança que a pessoa deposita em você, assim, tipo... Sim. Como ela dissesse assim, se vier de você, vai ser diferente. Interessante. Eu já vou te passar a palavra. Eu me lembro de uma outra história que uma vez eu estava contando algo que aconteceu, né? Sim. E a pessoa olhou para mim e ela olhou diferente e eu disse assim, desculpe. E ela disse assim, você não acredita? E aí ela disse assim, em Deus eu não acredito, mas porque ele nunca se apresentou para mim. Foram essas palavras
né? E quando eu ouço você falar, ou quando eu ouço, né? Não sou eu, Alana, que sou a pessoa, mas quando a gente ouve alguém que tem fé falando, ela disse para mim, quando eu ouço você falar, eu não duvido de você. Não acho que você esteja inventando. Mas, para mim, ele não se apresentou ainda. Então, eu não consigo crer. Aqueles que honestamente não conseguem crer nele, mas não duvido do que você está falando. Mas a minha pergunta, e aí complementando aquilo que você disse, são coisas que as pessoas dizem, né, que sacodem a gente assim e nos fazem pensar. Mas eu preciso ter uma experiência diária para na hora que precisar eu ir lá recorrer, ou mesmo não tendo essa experiência, na hora que o calo apertar eu posso gritar que... Me diz aí, é difícil minha pergunta também. Eu vou seguir... Eu pensei que estava fazendo perguntas difíceis, né? Eu vou seguir em 2 âmbitos aqui nessa pergunta. É muito interessante essa pergunta. Eu me lembro de 2 histórias, pelo menos. Alguém que não acredita, que não tem essa experiência, né? E aí, o que ocorre? Ela crê que Deus existe de algum modo, mas não tem nenhum tipo de relacionamento, busca os cristãos. E às vezes, olha que admirável até, às vezes ela procura insistentemente, como você disse, né? Olha, você já orou e ore por mim, e eu vejo muita fé nessas pessoas, uma fé que às vezes não é compartilhada por aqueles que professam a fé, que estão indo para a igreja. Não, tá bom, vou orar, mas não oram. Quer dizer, a pessoa falou, imagina a pessoa interromper a sua caminhada ou ligar para você, ou mandar uma mensagem pedindo para que você ore. E é porque ela acredita. E você não faz é porque você não acredita. Então, nós corremos o risco de, indo para a igreja, tendo hábitos religiosos, nos encontrar, nos deparar com uma situação que nos pegue de calça curta, digamos assim, né? Eu me lembro de 2 histórias aqui. Uma delas, alguém que hoje não crê numa oração como ela fez, para determinada entidade como ela fez naquela ocasião. E ela recebeu, ela diz assim, eu tenho certeza que Deus, que sabe da minha necessidade, que conhece o meu coração, e eu não sabia, mas era o que eu sabia, eu expus diante dele, e ele me ofereceu esse milagre. E ela contou esse testemunho em nossa igreja há 2 semanas atrás. E eu me lembro de um outro episódio de alguém que deveria ter fé. E eu me lembro que a minha filha, ela estava... já há muitos anos atrás, né? Eu era estudante de teologia. E aí ela cai de um degrau assim, e eu a seguro imediatamente lá, mas depois que eu seguro pelo braço, ela grita, né? De dor. Era início da tarde, e ela começou a segurar o braço e se angustiar com dor no braço. Eu a coloquei no carro, fomos para o hospital, mas ela chorava copiosamente. Ela sofria muito, muito. Sofria tanto que ela chegou a dormir. Pegou no sono, era bem pequenininha, ela não tinha 1 ano, ou cerca de 1 ano, mais ou menos. E ela dormiu, assim, chorando vermelha, cansada de gritar. E aí, depois que ela no meu colo, ela estava dormindo, aí eu fiz o teste, né? Eu dei uma balançadinha no braço. Ela chorou dormindo. Ela não acordou. E eu tinha certeza que, naturalmente, ela havia sofrido uma lesão. Fui para um hospital, uma cidade bem pequena, e o hospital bastante debilitado, eu tive que esperar a pessoa da área tirar o raio-x, chegar, né, para fazer o raio-x. Então nós esperamos, nisso à tarde vai avançando, chegando ao fim da tarde, eu estou com ela no colo e faço uma oração. E peço a Deus, e eu pedi, assim, a oração de um pai angustiado pela cura. E eu sentia uma culpa tremenda, e sabe, um misto, né, de sentimentos assim. E aí o raio-x foi feito. O médico, ele era clínico, ele olhou o raio-x e falou, olha, eu não sou ortopedista, mas então não sou especialista em olhar raio-x, mas eu estou vendo 2 lesões dela, aqui e aqui. E você precisa levá-la então para a Feira de Santana. Eu estava numa cidade perto ali, pequena, São Félix, e aí nós seguimos então para a Feira de Santana, quer dizer, saímos de São Félix, vamos passar em casa, eu tinha uma filha mais velha, vou deixar com alguém, já fomos ligando quem ainda poderia ficar. Chegamos em casa, a minha mais nova ainda sofrida com a mão no braço. Chegamos em casa e ali para dar o destino para outra, né, e seguir. Então nós entramos em casa,
ela pede para descer no colo. Sabe criança que está assim, né? Aí coloquei ela no chão. Ela se encaminha para o sofá, coloca os 2 braços no sofá. Então ela se projeta e faz esforço para subir onde tinham os brinquedos, né? E ela naturalmente usa ambos os braços, né, para poder. E para mim foi notório, né, que algo diferente aconteceu ali. E aí eu peguei no braço dela, ela deu um sorriso para mim. E aí ela começa a brincar, como se nada tivesse acontecido. Sabe o que eu disse naquela hora, na minha mente, assim? Bem que o médico falou que ele não sabe ler raio-x. E na hora que eu falei isso, eu me envergonhei. Na hora que eu falei, eu me envergonhei. Senhor, eu fiz uma oração. Sim. E eu me emociono de tristeza, né, de lembrar que a minha incredulidade naquela ocasião, mas a misericórdia de Deus que superou e que me ensinou no meio, né? No meio dessa situação tão delicada, né? Ele me ensinou. E eu não me esqueci da minha incredulidade. É uma marca que eu carrego, né? É uma vergonha que eu carrego para que eu aprenda a confiar nele, né? E naquela hora eu falei, não é questão do médico. Eu tinha certeza, os fatos eram claros que ela tinha lesão. Então, é possível haver incredulidade na crença e aquele que nunca professou fazer uma oração em seu ouvido, né? Rapaz, eu não sei, mais uma vez está passando bem rápido, muito rápido mesmo. Porque nem as perguntas que eu tinha para fazer eu não fiz todas. Não fez todas. E, Gabriel, a gente tem alguma tolerância para a gente seguir um pouquinho aqui de horário, Gabriel? A gente pode ir até... A gente pode... São 6 horas. Dá para mais 2 perguntas? 10 minutininhos. Eu queria fazer uma pergunta. Então vá. Desculpe, eu não sei se eu estou sendo demorado. Nada, tá ótimo. O tempo passa rápido mesmo aqui. Rápido. A gente começa a conversar e o tempo vai fluindo. Elbert Gama, eu queria que você falasse um pouco dessa... A Alana falou aí algumas coisas da pesquisa que ela fez e tal. E me vem à cabeça o seguinte, assim, a gente conversou a semana passada com um rapaz que ele realiza muitos trabalhos solidários desde a adolescência. E é uma pessoa também que bebeu muito na fé. A fé tem um papel nesse trabalho solidário que ele faz. E às vezes, Elbert, a gente vê que tem pessoas que vivem a fé mais numa dimensão de contemplação e deixa essa parte de servir ao outro, de olhar para o que precisa, para quem sofre, para quem tem necessidade. Muitas vezes necessidade não só material, mas necessidade de uma palavra, de visitar alguém que está doente, né? Proporcionar a essa pessoa uma alegria, levar uma palavra. Eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão da fé, que, se eu estiver errado, Alana, você me corrija, me parece que o apóstolo Paulo fala que a fé sem obras é morta, para enfatizar essa dimensão da prática da fé. É Paulo em Tiago? Escrevendo para Tiago? Não, Tiago ok, então é isso. Bom, os ensinamentos ficaram, eu não sei exatamente isso, não, onde estão. Absorveu então, o mais importante. Albert, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, que tem pessoas que às vezes têm uma relação muito contemplativa, chega a fazer Deus quase de um gênio da lâmpada, que atende suas necessidades, mas fica aquela coisa muito individualista, enquanto que o Cristo foi essa pessoa que é uma vida de doação, é uma vida de entrega ao outro, né? De fazer andar, de fazer ver, né? De dar comida, dar água a quem tem sede. Então, como é que é isso aí? É importante essas duas dimensões. Perfeito. Há um texto, eu acho que seria um texto base para isso, são palavras de Cristo, são as últimas palavras dele antes de ele seguir para o Calvário, para o sofrimento, né? A última semana. Está no capítulo 25 de Mateus. E ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro te hospedamos? E assim se segue, e aí ele responde assim, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então perceba, a fé cristã, ela é uma fé
de um relacionamento com Deus, vertical, mas também horizontal. Se eu tenho apenas um deles, é uma fé manca, é uma fé incompleta. Não é a fé cristã. Pode ser outra fé, não é? E nós respeitamos todas as fés, né? Mas a fé cristã, ela envolve naturalmente uma necessidade de cuidar da minha comunhão com Deus. Agora, isso precisa me mover. Só é verdadeiro o relacionamento meu com Deus se me mover ao próximo, àqueles que precisam. Afinal de contas, essa foi a obra que Cristo fez e Ele pede para que sejamos como Ele é. Então, Ele é o nosso grande exemplo, diz que necessariamente, isso não é uma opção para o cristão, é uma necessidade, né? É um requisito. E eu não sei nem o que fazer, mas vou fazer aqui para a gente poder aproveitar esse tempo. Eu queria muito e compartilho muito da sua fala, da história que você contou, da sua filha, até porque aconteceu uma coisa muito semelhante, né? Eu abri o programa falando do meu filho, né? Meu filho, ele teve muito pequeno, ele teve alergia a leite, né? Num período em que a gente não tinha tantos produtos, né, disponíveis sem leite, era muito complexo e ele não tinha intolerância, ele tinha alergia mesmo, um grau bastante severo que me trouxe, assim, N mudanças, né? E ele foi desenvolvendo outras alergias, a ovo, a soja. Cada dieta que eu mudava, ele ia adquirindo outras alergias. Foi um processo muito complexo. Agradeço a Deus e alguns médicos em nossa cidade, temos sim bons médicos em nossa cidade, que mesmo nessa situação da gente não ter um centro, né, uma alergologista na época, tive pessoas que me indicaram, alergologista. Não conhecia. Pessoas que me indicaram, e eu ia para Salvador, vivia para fazer. E a gente conseguiu controlar, né, para que ele se mantesse vivo e bem na medida do possível. E orava com ele todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Eu vou resumir isso bem aí ao máximo. E um dia ele disse para mim, e ele dizia: Jesus, cura eu. Era assim que ele orava. É muito pequenininho, eu sofro muito, ele falava. E porque não podia comer para uma criança, não podia uma festinha de aniversário, essas coisas todas. Tudo contém leite ou derivados de leite. E um dia ele disse assim: eu não vou orar mais, porque Jesus me curou. E eu, naquele momento, tinha que explicar para uma criança assim: eu te ensinei que ele curava, mas não é bem assim que ele cura, né? Não é muito verdade, eu não sabia lidar com isso. Levei ao médico aqui, fizemos alguns exames e o exame realmente deu que ele não tinha alergia. A médica falou: de maneira nenhuma, esse menino já teve crises aqui de ter que ir correndo para o hospital e tal. Fomos para Salvador, ou seja, eu fiz um processo imenso para ter uma prova científica de que ele estava, de fato, curado. E o que eu guardei desse episódio aqui, muito resumido, foi algo que eu disse para Deus depois disso, né? Se eu pude ensinar uma fé como essa, eu posso aprender a ter uma fé como essa de algum modo, né? E aí você falou da incredulidade mesmo diante da crença, né? E falou algo que mesmo que é o grão de mostarda. Não falamos do grão de mostarda nenhuma vez aqui, né? Por isso que lá no a gente está aí no YouTube, as pessoas estão dizendo: olha, podia ter um bis desse Pode Refletir, porque a gente não vai conseguir dar conta de todas as questões, né? Que nós temos fé em um Deus que nos conhece, sabe a nossa estrutura, né? E sabe da nossa incredulidade e da nossa vontade, né? De acreditar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá para muitos, né? Tem uma música que diz assim, e que esse exercício de fé, né, ele nos ajude nas nossas atividades com o nosso próximo. Nós estamos muito carentes,
você perguntou sobre, né, esse Sim. momento atual que vivemos. Nós estamos muito carentes desses valores que a fé nos oferece. Então, que a gente possa utilizar esses valores aí com o próximo. São as minhas considerações. E agradecer a Elber, né? Elbert Gama. Elbert, será que eu errei seu nome aqui? Não, só agora. Só agora. Agradecer a Elbert Gama por sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, tá bom? Espero que tenhamos feito as perguntas que, digamos assim, tenham sido também um momento para você, que eu acho que mesmo para você que tem o seu trabalho como ministro, como líder espiritual, é importante que você tome outros espaços como esse do YouTube, e possa explicar, conversar com as pessoas, né, trazer um pouco desse conhecimento teológico que você tem. Tenho muita curiosidade sobre a teologia, eu acho um conhecimento fantástico. É por isso que eu fui puxando aqui. Em alguns momentos eu puxava o fio da teologia, mas queremos te agradecer, tá? E só reforçar para as pessoas isso que o Elbert falou aqui no final, né? Tem a dimensão de você com Deus, mas se não tiver a dimensão de você com o próximo, junta Sim. com a dimensão de você com Deus, aí não vai ficar tão bem quanto você tendo essa vertical e essa linha horizontal, como Elbert falou. Muito obrigado, viu, Elbert? Eu que agradeço. Na verdade, eu me senti muito bem aqui no meio de vocês. Não sou de holofotes, não estou acostumado com isso, né? Mas eu me senti muito à vontade. Eu queria agradecer mesmo o privilégio de ter estado aqui. E, para mim, é sempre assim muito bom falar sobre fé. E, em ocasiões como essa, a gente reflete a nossa vida também. A nossa fé se fortalece. E é necessário que a gente alimente a fé, né? Sim. Como a Alana falou. E eu oro a Deus para que essa experiência possa contribuir com a fé daqueles que estão nos assistindo também, que talvez irão assistir no futuro, né? Esse podcast. Maravilha. É isso, agradecer demais, agradecer aí a comunidade, né, da Duque de Caxias aqui, que entrou, hoje está aqui conosco, muita gente veio, que é a comunidade, né, que uma das comunidades em que você lidera. Agradecer a todos vocês que estão aí conosco, lembrar que você, por favor, entra aí, clica, né? Se inscreve no canal do iPodcast TV. Tem esse podcast, tem outros podcasts também muito interessantes que você pode gostar. E deixa o seu like aí para nos ajudar na divulgação, se você gostou desse episódio, tá bom? Se chegou no final, vai ficar na íntegra aí no YouTube, né, Alana? Exatamente. E você pode assistir depois todinho. Muito obrigado a todos vocês que participaram. A gente não pôde ler tudo, tá bom? Para aproveitar bastante o tempo. E eu espero por vocês, eu e meu amigo Tuca Souza, na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui. Um grande abraço, vai na fé e até lá. Tchau. Tchau.